Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise. Hoje falaremos sobre os multiplicadores de Lagrange. Esse é o nosso último tópico referente ao módulo de aplicações diferenciáveis. Então, vamos iniciar. Primeiro eu gostaria de apresentar o problema que nós gostaríamos de resolver. Basicamente, nós queremos encontrar máximos e mínimos de funções com vínculos. Então, vamos tentar colocar isso de modo mais preciso e usando a linguagem de análise. Então, nós iniciamos com uma função definida em um subconjunto de um espaço euclidiano. Aqui convém escrever o Rm mais n, assumindo valores reais. Então aqui está um aberto desse espaço euclidiano, U, e a função assume valores reais. E eu gostaria de encontrar máximos e mínimos dessa função sob restrições da forma g de x igual a uma constante. E eu estou particularmente interessado no caso em que esse c é um valor regular dessa minha função g. Se é um valor regular, então esse conjunto é uma superfície. Então digamos que ele esteja bem aqui, esse seja o conjunto M. M é a imagem inversa de um certo valor C pela aplicação G. Então gostaríamos de encontrar os candidatos a máximos e mínimos da função G quando eu olho apenas para os valores sobre essa superfície. Esse é o problema de minimização com vínculo. Como veremos, os candidatos a máximos e mínimos são os pontos críticos. E nota que eu estou interessado na função f restrita a uma superfície. Então, nosso problema é encontrar os pontos críticos de uma função f definida sobre uma superfície que é da forma imagem inversa do valor regular de uma certa aplicação. E essa f é restrição de uma função definida em um aberto contendo a superfície. Este é o problema que nós gostaríamos de solucionar nesta aula. Então, para fazer isso, primeiro eu preciso definir o que seria o ponto crítico de uma aplicação definida sobre uma superfície. Ora, como já sabemos derivar essas funções, já sabemos como é a aplicação derivada dessas funções, fica muito simples definir pontos críticos de uma aplicação definida sobre uma superfície. Precisamente temos o seguinte. Eis a definição de ponto crítico, que são os candidatos naturais a máximos e mínimos. Se você tem uma função definida sobre uma superfície, que é diferenciável, estou considerando, claro, uma superfície de classe CK, dimensão M, então nós diremos que um ponto dessa superfície é um ponto crítico de f se a derivada neste ponto identicamente nula. Lembrando que a derivada é a transformação linear que age do TPM assumindo valores reais. Como eu estou particularmente interessado no caso em que a f é a restrição de uma função definida em um aberto contendo m, vale a pena a gente entender como fica esse conceito neste caso. Vejamos. Então vamos olhar para os pontos críticos neste caso particular que nós estamos interessados nos multiplicadores de Lagrange. Ou seja, você tem uma função f barra definida sobre um aberto de um RB, por exemplo, e uma superfície M contida no domínio da f barra, de classe CK, dimensão M. E aí eu defino f como sendo a f barra restrita à superfície. Eu tenho uma função definida sobre uma superfície. Como são os pontos críticos da f neste caso particular? Ora, nós vimos que
a F' num certo ponto P é uma transformação linear que age do TPM e assumindo valores em R, que é o contradomínio da função. Vimos também que no caso particular em que a F é a restrição de uma função definida em um aberto, a derivada coincide com a derivada da função original, só restrita ao subespaço TPM. Então, como age a F' de P em um certo V do TPM? Ora, age da mesma forma que a F' age em V. Só que como eu estou com uma função, isso aqui é feito via produto interno do gradiente da F' pelo vetor V. Então, dizer que P é ponto crítico de F, isso aqui é equivalente a dizer que a F' de P é identicamente nula, por definição. E isso é equivalente a dizer que F' de P aplicada em qualquer V do TPM dá zero. Mas isso, como nós vimos bem aqui, significa que o produto interno do gradiente da F' com o V é zero para todo V pertencente ao TPM. Ou seja, o gradiente é ortogonal a todos os vetores do TPM. Se nós definimos o TPM perp como sendo o conjunto dos vetores W do RP, tais que o W é ortogonal ao vetor V, para todo V no TPM, então está nos dizendo que o gradiente da F' tem que pertencer a este elemento. Ou seja, se nós definirmos o TPM perp como sendo o conjunto dos vetores ortogonais ao TPM, dizer que P é um ponto crítico dessa F, que a restrição é equivalente a dizer que o gradiente da F' no ponto P pertence ao TPM perp. Vamos usar, evidentemente, esta caracterização. Então, observe que encontrar pontos críticos de funções que são da forma restrição equivale a encontrar pontos onde o gradiente da F' pertence ao TPM perp. E a ideia por trás do método de multiplicadores de Lagrange consiste justamente em encontrar uma base deste TPM perp. Uma vez que eu encontre uma base do TPM perp, digamos, os vetores W1, Wn, dizer que o gradiente pertence ao TPM equivale a dizer que o gradiente é combinação linear desses vetores W1, Wn. Esses números lambdas são os multiplicadores de Lagrange. E nós iremos encontrar uma base do TPM perp para um caso particular de superfície M, aquelas que são imagens inversas de um valor regular. Neste caso, a base pode ser determinada em termos dos gradientes das funções coordenadas da função que define M. Esta é a ideia do método dos multiplicadores de Lagrange. Mas antes de passar para o problema de encontrar uma base do TPM perp, nós primeiro temos que mostrar que de fato os pontos críticos são candidatos a pontos de máximos e mínimos de F, que é o que nós estamos querendo encontrar. E de fato isso ocorre. Vejamos uma proposição que garante isso. Então, a preposição que nós vamos provar é a seguinte. Suponha que você tem uma função f definida em uma superfície de classe CK. A superfície em RP e essa f diferenciável. Toma um ponto P desta superfície. Se esse ponto é um ponto de mínimo ou máximo local, então ele é um ponto crítico
da função f. E como nós demonstramos isso? Bem, considera, por exemplo, P um ponto de M que é, por exemplo, um máximo local de f. E devemos mostrar que a f' de P é identicamente nula, ou seja, f' de P aplicada em V é igual a zero para todo V pertencente ao TPM. Façamos isso então. Então, se eu tomar um elemento V do TPM arbitrário, pela definição do TPM, existe um caminho definido em menos epsilon epsilon, assumindo valores em M, que é diferenciável no t igual a zero, que passa pelo ponto P em t igual a zero com uma velocidade lambda de zero, V. Mas uma vez que o P é ponto de máximo local de F, então, para alguma vizinhança V de P em M, nós temos que o f de P é maior ou igual que o f de x para todo x nesta vizinhança. Em particular, valerá para os valores de lambda de t que pertencem a esta vizinhança. E como lambda de zero é igual a P, que é um elemento de V, então para t suficientemente pequeno, lambda de t pertence a V também, pela continuidade de lambda. Então valerá essa desigualdade quando eu tomar x igual a lambda de t, para t suficientemente pequeno. Ou seja, o t igual a zero é um máximo local para f composto com lambda. Bem, e essa composta é diferenciável, então a derivada dela no zero tem que ser zero. Ou seja, f composto com lambda linha no zero, que é o ponto de máximo, tem que ser zero. Por outro lado, isso aqui é f' de P aplicado no vetor V. Isso mostra então que de fato f' de P é identicamente nula. Então nós de fato estamos no caminho certo. Os pontos críticos são realmente os candidatos a pontos de máximo ou mínimos locais para funções definidas sobre superfícies. O próximo passo agora então será obter uma base para o TPM perp para o caso de uma superfície em particular, que são as superfícies dadas como imagem inversa de um valor regular. Então vamos fazer isso. Então o que nós iremos fazer agora é encontrar uma base do TPM perp para uma classe particular de superfícies, aquelas que são imagens inversas de valores regulares. Especificamente o que nós temos é a seguinte proposição. Suponha que você tem uma superfície em Rm mais n, que é a imagem inversa de um valor regular de uma certa aplicação G, que está definida em um aberto U do Rm mais n, assumindo valores em Rn. E essa G de classe C1 já é suficiente para a gente. Recordo que a dimensão de M é a dimensão de onde está o domínio, menos a dimensão de onde está a imagem, ou seja, M tem dimensão M minúsculo. O que nós afirmamos é que se você olhar para as funções coordenadas da G, então G1, G2, Gn, são as funções coordenadas da aplicação G, então o gradiente dessas funções coordenadas formam uma base do TXM perp para cada x na sua superfície. Então é isso que nós iremos mostrar. Esta aqui é a base do TXM perp. Então como é que nós vamos fazer essa demonstração? Primeiro nós vamos mostrar que cada um desses gradientes de fato está no TXM perp. Em seguida vamos observar
que esses vetores são Li. E para finalizar, nós iremos observar simplesmente que a dimensão desse espaço é de fato N. E resultado está feito. Então vamos lá. Primeiro vamos mostrar que o gradiente das funções coordenadas da G estão de fato no TXMPerp. E para fazer isso, nós devemos mostrar então que quando eu calculo o produto interno desses gradientes com qualquer vetor do TXM, eu obtenho 0. E de fato, como eu sei disso? Se o V está no TXM, então ele é vetor velocidade de um certo caminho diferenciável no zero que passa no x em t igual a zero com velocidade v. Ora, mas o lambda de t são elementos em m, na superfície m, que é a imagem inversa desse valor regular. Então o g aplicado a esses elementos dá constante igual a c. Significa que cada função coordenada g1, gn aplicada em lambda de t é constante, igual às coordenadas c1, cn do ponto C. Ou seja, gi composto com lambda aplicado em t é constante. E nota que lambda está definida em um aberto e a gi também estão definidas em um aberto. Então aqui eu posso aplicar a regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia e calculando em t igual a zero, eu fico com a derivada no zero, neste primeiro termo, e no outro fico com zero. E usando a regra da cadeia, gradiente da de fora multiplicado pela derivada da de dentro. Lambda da linha de zero que eu já coloquei como vetor v. Só que o lambda de zero é x, então o produto interno entre o gradiente da gi em x e o vetor v dá zero, como nós havíamos afirmado. Então, de fato, esse gradiente pertence ao TXMPerp. E agora, recorda que o TXMPerp e o TXM são subespaços do Rm mais N. O TXM tem a mesma dimensão da superfície, como comentei, a dimensão dela é M. Então, seu complemento ortogonal tem que ter a dimensão necessária para completar esse espaço, no caso, o N. Então, de fato, o TXMPerp tem dimensão N. Então, eu só preciso exibir N vetores linearmente independentes para ter uma base do TXMPerp. Ora, mas nós comentamos na aula anterior que se C é um valor regular, então esses gradientes são vetores linearmente independentes e pertencentes ao TXMPerp. N vetores linearmente independentes em um subespaço vetorial de dimensão N está finalizado. Acabei de encontrar uma base desse meu subespaço. Isso finaliza a demonstração. Com isso, já somos capazes de compreender o método dos multiplicadores de Lagrange. Especificamente, somos capazes de analisar a seguinte situação. Suponha que você tenha f barra, uma função definida em Rm mais n, um aberto do Rm mais n, assumindo valores reais, que seja diferenciável. E uma superfície M, que é a imagem inversa de um certo valor regular de uma certa aplicação. Ou seja, G é uma aplicação definida no aberto U, assumindo valores em Rn, de classe C1, por exemplo, e C um valor regular. Gostaria de analisar os pontos críticos da F, que é a F barra restrita à superfície M. Ora, se P é ponto crítico de F, nós já vimos que isso é equivalente a dizer que o gradiente da F barra no ponto P pertence ao TPMPerp. E nós já vimos também que o gradiente da G1 de P, gradiente da Gn de P, é uma base do TPMPerp.
onde a G1, Gn são as funções coordenadas da aplicação G. Então, dizer que o gradiente da f barra de P pertence ao TPM é equivalente a dizer que ele é combinação linear dos vetores da base, desses vetores. Lambda J, gradiente de GJ no P, com J variando de 1 até N. Esses valores lambda J são chamados de multiplicadores de Lagrange. Então, quando nós queremos buscar pelos pontos críticos de uma função que é a restrição dessa forma, basta procurar por soluções desse sistema de equações, combinado também com a equação G de P igual a constante C. Essa é a ideia dos multiplicadores de Lagrange. Então, apenas para deixar registrado, o método dos multiplicadores de Lagrange consiste no seguinte: se você tem uma função f definida em um aberto do Rm mais n, que é uma função diferenciável, e m uma superfície que é imagem inversa de um valor regular de uma certa aplicação definida nesse mesmo aberto, assumindo valores em Rn e que seja de classe C1. Se eu denotar por G1, Gn as funções coordenadas dessa aplicação, então dizer que x é um ponto crítico da f restrita a essa superfície implica dizer que o gradiente da f neste ponto é uma combinação linear do gradiente das funções coordenadas da g neste mesmo ponto, onde esses lambdas i são números reais e são chamados de multiplicadores de Lagrange. Um caso particular, quando o n é igual a 1, essa igualdade se reduz a gradiente de f de x igual a lambda gradiente da g de x, onde estou pensando que a g é a função definida em u, assumindo valores reais, já que n é igual a 1. Então, vamos ver algumas aplicações. Primeiro, veremos duas aplicações envolvendo n igual a 1 e finalizaremos com uma aplicação com n maior do que 1. Vamos lá. Vamos considerar primeiro a seguinte situação. Suponha que nós temos uma superfície M, que é a imagem inversa de um valor regular, e toma um ponto A do mesmo espaço euclidiano. Suponhamos que estejamos em Rn. Então, M também é um subconjunto do Rn. Então, tomamos um ponto A aqui. E consideremos o problema de encontrar um ponto que minimiza a distância desse ponto para a superfície. Como eu quero minimizar a distância, então eu vou considerar a f de x como sendo a distância do ponto x para o ponto A. Esse aqui é a norma euclidiana em Rn. Primeiro observa que se o A pertence à superfície, então a distância mínima, ou seja, o mínimo da f é zero. Quando eu calculo f de A, eu obtenho zero. Então não é interessante minimizar no caso em que o A pertence à superfície. E agora, tomemos então A, um elemento que não pertence à superfície, e consideremos o problema de minimizar f restrito à superfície. Observe que essa f está definida em todo o Rn e é diferenciável em todo o Rn tirando A, excetuando A. Então eu posso utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange para encontrar os pontos críticos desta função restrita à superfície M. Então vamos primeiro determinar o gradiente da f. Então a função f de x estou usando a norma euclidiana, somatório do xi menos ai elevado ao quadrado, com i variando de 1 até n, e isso dentro da raiz.
Então, quando eu derivar essa função com respeito a xj, por exemplo, teremos meio, esse mesmo termo elevado a menos meio, isso é x menos a elevado a menos 1, multiplicado pela derivada deste dentro. Como eu estou derivando com respeito a xj, só restará a parcela xj. Derivando a parcela xj, 2xj menos AJ. Organizando um pouco, cancelo esse 2. Obtemos xj menos AJ dividido por x menos A. Bem, que ficou claro, mas o A tem coordenadas A1 a N. São esses os elementos AJ que estão aparecendo aqui. Então, o gradiente da f em um ponto x vai ser o vetor cuja a jésima coordenada são esses elementos. Ora, isso significa que eu estou com o vetor x menos a dividido por x menos a em norma. Então, se x é um ponto crítico de f restrita a m, nós teremos que esse vetor gradiente tem que pertencer ao TPM perp. Gradiente no ponto x. Significa dizer, isso é equivalente a dizer, gradiente pertencer ao TPM perp, significa dizer que o x menos a é ortogonal ao TPM. E essa é a noção intuitiva que nós temos. Ora, voltando aqui para o nosso esboço, o TPM é o espaço tangente. Nesse ponto onde a distância é alcançada, necessariamente esse vetor aqui tem que ser ortogonal ao TPM, ou seja, ortogonal a qualquer vetor no TPM. Essa noção intuitiva é resgatada conforme nós vimos. E vamos analisar também um caso particular. Por exemplo, consideremos M como sendo a esfera Sn-1. Recordemos que a esfera Sn-1 é o conjunto do x do Rn, tais que o produto interno do x com x é 1. E isso daqui é a imagem inversa de um valor regular, valor 1, da aplicação g de x igual a produto interno x com x. Para esse caso particular de superfície, vamos analisar quem são os candidatos a máximos e mínimos. Primeiro tem que determinar o gradiente da g. Se eu escrever isso como somatório de xi ao quadrado, com i variando de 1 até n, então quando eu derivar essa função g com respeito a xj, por exemplo, teremos 2xj. Logo, o vetor gradiente, que é o vetor que tem jésima coordenada 2xj, é 2x. Então, novamente, pelo método dos multiplicadores de Lagrange, então se x é um ponto crítico, significa que o gradiente da f de x, que é x menos a dividido por norma de x menos a, é um múltiplo do gradiente da g. Se esse vetor for múltiplo de 2x, então x menos a também terá que ser múltiplo de x. Então isso ocorrerá se e somente se o x menos a é um múltiplo do x, para algum lambda pertencente aos reais. Pois vejamos, vamos analisar essa situação. Isso aqui é equivalente a dizer que 1 menos lambda x é igual a A. Passei o lambda x para cá e levei o A para lá. Eu gostaria de passar esse 1 menos lambda dividindo. Ora, aí eu tenho que tomar cuidado se o lambda não é igual a 1. Se o lambda for igual a 1, isso implica dizer que o A é igual a 0. Neste caso, o que nós estamos fazendo? Estamos com a esfera e tomamos o ponto
A, que é o centro da esfera, que coincide com a origem do Rn. E neste caso, quando eu olho para f de x, eu tenho norma de x, já que o a é igual a zero. Então a f é constante sobre a esfera. Então todos os pontos são pontos de mínimo. Então esse caso é resolvido. Se o lambda for diferente de 1, então eu posso passar 1 menos lambda dividindo e encontro que x tem que ser igual a dividido por 1 menos lambda. Agora nesse caso temos um a arbitrário aqui. E o candidato a ponto crítico são os valores de x que são um múltiplo do a. E lembra que o x tem que estar no Sn. Então o múltiplo do a na esfera é ou esse elemento aqui, ou o correspondente dele lá do outro lado. Esses dois elementos são os candidatos a máximos e mínimos. Um positivo e o outro negativo. E aproveitando que o x tem que ser unitário, nós podemos então encontrar o valor de lambda em termos de a. Se o x é unitário, o produto interno tem que ser 1, então o produto interno desse termo com ele mesmo tem que dar 1. Ou seja, norma de a ao quadrado dividido por 1 menos lambda ao quadrado tem que ser igual a 1. Portanto, norma de a tem que ser igual a módulo de 1 menos lambda. E daqui concluímos que ou o lambda, se eu considerar isso como sendo positivo, ou o lambda é 1 menos norma de a, ou o lambda é 1 mais norma de a. E se substituirmos esses valores de lambda aqui, o x tem que ser igual a mais ou menos a dividido pela norma de a. Então os candidatos a pontos críticos da f restrita à esfera são mais ou menos a dividido pela norma de a. E agora note que a f é uma função contínua, está definida sobre a esfera que é compacta. Pelo teorema de Weierstrass, eu sei que existem máximos e mínimos. E eu encontrei dois candidatos a pontos críticos, então um deles tem que ser o máximo e o outro tem que ser o mínimo. E aqui está. Vejamos agora outro exemplo. Então vejamos mais uma aplicação do método de multiplicadores de Lagrange. Neste exemplo, nós iremos obter os autovalores de uma transformação linear autoadjunta. Este exemplo é extremamente interessante. Primeiro porque ele mostra a versatilidade do método. E segundo também porque o resultado que nós iremos obter aqui pode ser generalizado para contextos mais gerais, como um espaço de dimensão infinita, que vocês verão, por exemplo, estudando análise funcional. E mais ainda, se vocês seguirem para a área de análise, o que eu espero que sigam, quando vocês forem estudar, por exemplo, métodos variacionais, vocês verão que é possível obter os autovalores, por exemplo, do operador laplaciano, usando ideias semelhantes, usando multiplicadores de Lagrange, usando ideias semelhantes às que nós usaremos neste exercício. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer algumas observações, relembrar algumas notações, alguns conceitos de álgebra linear. Então vamos começar. Vamos considerar que A é um operador linear, uma transformação linear de Rn em Rn. E vamos definir a transformação linear adjunta. Então a transformação linear adjunta de A é a asterístico, que acha também do Rn em Rn, e em cada y do Rn, o A asterístico de y é o único elemento que verifica esta identidade. É possível mostrar que ela está bem definida. Então, dado um y em Rn, o A asterístico de y é o único elemento que verifica esta identidade para todo x em Rn.
E quando A for igual a asterisco, nós diremos que A é autoadjunta. Isso pode ser traduzido em termos dessa identidade dizendo que o AX produto interno com Y é igual a X A de Y para todo X e Y pertencente ao Rn. Então, um operador A que verifica essa identidade é dito autoadjunto. Vamos relembrar também o que é um autovalor de um operador linear, de uma transformação linear. Um autovalor de A é um número real tal que existe um x em Rn, não nulo, verificando A de x igual a lambda de x. Então, o lambda real com esta propriedade é chamado de autovalor. E este elemento x, que verifica essa identidade, é chamado de autovetor associado a lambda. Então, x é um autovetor associado ao autovalor lambda. Também podemos dizer que o que nós iremos provar neste exemplo é que existe uma base ortonormal de autovetores de A se o A for uma transformação linear autoadjunta. Então é isso que nós iremos mostrar. Que se o A for autoadjunto, existe uma base ortonormal em Rn formada por autovetores da transformação linear A. Antes de passarmos a demonstração desse resultado, eu observo que ele também pode ser olhado em termos de matrizes. Se eu tenho uma transformação linear, existe uma matriz associada a ela quando eu considero as bases canônicas. Então, esse resultado em termos de matrizes se traduz da seguinte forma. Então, se considerarmos uma matriz que verifica essa identidade, nesse caso, a matriz é simétrica. E esse resultado em termos de uma matriz simétrica é que se A for simétrica, ela é diagonalizável. E se nós definirmos um autovalor e um autovetor da matriz A exatamente da mesma forma que nós definimos aqui, apenas considerando isso como um produto matricial, então a sua forma diagonal tem como os elementos da diagonal principal os autovalores. E a matriz que diagonaliza ela é formada por autovetores. Bem, feitas essas observações, vamos usar o método dos multiplicadores de Lagrange para concluir este resultado. E o segredo está em minimizar um funcional definido em uma superfície. E o funcional que nós vamos considerar é a forma quadrática associada à matriz A. Vejamos isso. Então, considera f de Rn em R a função f de x dada por AXX. Se eu olhar isso como matriz, isso é equivalente a dizer somatório de AIJ, XI, XJ, com I e J variando de 1 até N. Essa função é claramente diferenciável, pois só tem coisas lineares aqui. Então vamos investigar os pontos críticos desta função restrita à esfera novamente. Ou seja, eu estou minimizando a forma quadrática na Sn-1. Então, pelos métodos dos multiplicadores de Lagrange, tenho que determinar o gradiente da f e o gradiente da g, onde a g é a que determina Sn, menos 1. Lembrando que Sn-1, nós já vimos, é os elementos do Rn, tais que o produto interno dele com ele mesmo é identicamente 1. E a função g que define ela é o produto interno x com x. O Sn-1 é
o g a menos 1 de 1. Então, vamos determinar o gradiente da f. Uma forma de determinar este gradiente é calcular, por exemplo, f' de x aplicado num vetor v. Se eu derivar isso aqui, como o produto interno é uma forma bilinear, eu posso usar aquela espécie de regra do produto. Então, deriva primeiro, A é uma transformação linear da ela mesma, repito a segunda. Mais, repito a primeira e derivo a segunda, identidade da ela mesma. E aí eu vou reescrever isso. Aproveitando que A é autoadjunto, eu posso passar esse A para lá. Então fico com V, AX mais AXV. Aproveitando a comutatividade do produto interno, nós ficamos com 2 vezes AX produto interno com V. Ora, como eu estou com uma função, esse elemento aqui tem que ser o gradiente. Então, portanto, o gradiente da f de x tem que ser 2ax. Está determinado o gradiente. AG, que é produto interno do x com x, nós já sabemos que seu gradiente, já foi calculado no exercício anterior, que o seu gradiente é 2x. Então, os pontos críticos da f restrita a Sn-1 são os valores de x que resolvem essa equação. Lembrando que g de x tem que ser igual a 1, porque eu estou com este vínculo. Gradiente da f de x, 2ax. Então, 2ax aqui, isso é igual a lambda, gradiente da g, 2x. E com a condição de que o produto interno entre de x com x seja igual a 1. Bem, eu posso aproveitar aqui para apagar esse 2, né? Escrever assim. Então a conclusão que nós tiramos é que x é um ponto crítico de f restrito à esfera, Sn-1, então x é um autovetor da transformação linear A. Além disso, se o x for um ponto crítico, como ele será um autovalor do A, ele verifica essa igualdade. Então, aplicando o produto interno com x aqui a ambos os lados, nós temos que o A de x, produto interno com x, vai ser lambda x, produto interno com x. Esse termo aqui é f de x, por definição. Passando o lambda para fora, eu fico com lambda x, com produto interno com x, que dá 1. Então, ficamos com f de x igual a lambda. Então, se o x é um ponto crítico, ele é um autovalor com autovetor com norma euclidiana 1, e o f do x coincide com o autovetor. E como eu concluo que de fato existem autovalores e autovetores da A? Uso novamente o teorema de Weierstrass. F contínua mais Sn compacto, eu concluo que existem os máximos e os mínimos de f restrita a essa superfície. Então, de fato, esses máximos e mínimos existem e são alcançados. Então, pega, por exemplo, o mínimo. O x1 é o ponto que alcança o mínimo, ou seja, f de x1 é o mínimo da f de x sobre a esfera. Só que nós já vimos que o f de x de um elemento é o autovalor. Então, vamos chamar esse carinha de lambda 1. Então, o x1 sendo um mínimo, ele será um ponto crítico, sendo um ponto crítico, será um autovetor. E o autovalor associado é o lambda 1, que é o f de x1. Então eu acabo de encontrar um autovalor e um autovetor de A. E como eu faço para encontrar os outros autovalores? A ideia é repetir o mesmo procedimento para o Rn, retirando o subespaço gerado pelo x1. Como assim? Vejamos. Considera, por exemplo, o E
como o conjunto dos vetores em Rn que são ortogonais ao x1 que nós acabamos de encontrar. E eu gostaria de aplicar exatamente o mesmo procedimento agora considerando A de E em E, uma atil, digamos. E quem é essa atil? Essa atil é simplesmente a A restrita a E. Só que para eu fazer isso, eu preciso mostrar que essa atil está bem definida. Ou seja, mostrar que a atil aplicada em E cai em E. Como a til coincide com a A, eu posso apagar esse til e considerar a aplicado em E tem que cair em E. Vamos mostrar isso? De fato, toma um elemento em A de E. Então, ele é a imagem de alguém do E. E eu tenho que mostrar que o Y também está em E. Então, tenho que calcular o produto interno desse Y com o X1 e torcer para que isso dê zero. Pois vejamos, o Y é A de X. Então, fica com A de X, produto interno com X1. Aqui eu posso aproveitar que o A é autoadjunto. Então, eu posso passar o A para o outro termo, ficando com X, produto interno com A de X1. Vocês lembram quem é o X1? X1 é o valor do A. Então, A de X1 é igual a lambda1 X1. Posso trazer o lambda1 para fora. Ficamos com lambda1 vezes... Ora, produto interno de X com X1 dá zero, porque o X está em E. Então, isso dá zero. Então, de fato, o Y pertence ao E. Logo, essa atil está bem definida, apenas via restrição. E o que nós fazemos agora? Mesmo procedimento. Toma o SE, que é a esfera em E. O conjunto do X em E, cujo produto interno dele com ele mesmo dá 1. E considera S restrita a essa esfera. Repetindo os mesmos procedimentos, nós concluímos que se o X é ponto crítico dessa restrição, ele vai ser um autovetor do operador atil. Mas lembra novamente que o atil é a restrição da A. Então eu posso simplesmente apagar o til e considerar a própria A. Novamente o SE é compacto e a F é contínua definida no compacto. Eu encontro máximos e mínimos. Os máximos e mínimos são atingidos. Então, como a F é contínua e o SE é compacto, existe um elemento que atinge o mínimo, por exemplo, x2 pertencente a E, tal que esse é o mínimo. F de x2 é o mínimo da F de x sobre a esfera SE. E esse elemento eu chamo de lambda2. É o segundo alto valor que nós encontramos da transformação linear A. Nota que o produto interno de x2 com x1 dá zero, pela definição do E. Nota que o x2 é um elemento do E. E o x2, produto interno com x2, dá 1, pois ele está na esfera. É o mínimo da F na esfera. Então, se nós repetirmos este mesmo argumento, nós iremos encontrar x1, xn, autovetores de A, tais que xi produto interno com xj é o delta de Krono. Ou seja, nós encontramos uma base do Rn formada apenas de autovetores da transformação linear A. Com isso, nós encerramos a demonstração deste resultado. Como a aula já está bastante longa, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos bem, se cuidem e até mais.